Olá! Voltamos depois de muito tempo, desde maio que eu não faço uma gravação, andei reclamando do Dunga na Copa do Mundo, andei viajando, fiquei em dívida, mas prometo que vou botar alguns trechos ainda do Congresso de New Orleans. Mas hoje eu quero falar sobre culpa, sobre sentimento de culpa. Quero falar isso totalmente no âmbito psicológico, no âmbito emocional. Uma das grandes dificuldades que a gente tem no tratamento, na abordagem do problema emocional, é que quando você aponta para a pessoa uma característica dela, ela imediatamente entende que ela está sendo criticada, de que ela está fazendo alguma coisa errada e se sente culpada. E isso, no mínimo, é um mau começo. Por que isso acontece? Vejam, o que eu vou falar agora não é a verdade absoluta, é apenas um lado, é apenas uma dimensão da abordagem da culpa, do sentimento de culpa. Todos nós temos uma tendência de idealizar um padrão de comportamento, de imaginar um comportamento ideal que vai permitir que nós atinjamos um estado de segurança, de prazer, de conforto, de poder e de conquista. Evidentemente, esse padrão de comportamento, ele não é dado só pela nossa cabeça, também é dado, mas por valores sociais, por valores culturais, por valores da sociedade de uma forma geral. Quando alguém pega e aponta para você, mas você é egoísta. Ora, o padrão egoísta está fora do padrão idealizado, do sujeito bacana, do sujeito legal, do sujeito que gera bons sentimentos à sua volta. Imediatamente a pessoa se sente culpada, como se ela estivesse sendo criticada, e dependendo do tom como você fala na consulta, de fato você está fazendo isso, você está fazendo ela de alguma forma se sentir culpada, de fato está. Ela se fecha, ela se sente diminuída e passa a se justificar de uma determinada maneira extremamente racional para estar explicando aquele comportamento dela. Acabou! Em termos de você fazer a pessoa evoluir, em termos de você fazer a pessoa crescer, em termos de você com você mesmo, no momento que você está se culpando, que você está se cobrando, não tem mais evolução, não tem mais melhora, não vai acontecer mais isso. E de verdade, o que rege o comportamento humano fora das instituições, por assim vamos dizer, aquele íntimo, aquele que tem a ver com a nossa essência, não são os padrões sociais, não é? São os nossos sentimentos. Então, se a gente age dessa ou daquela maneira e aquilo escapa do padrão de comportamento social, é porque de alguma forma o nosso sentimento nos regeu para isso daí. Ora, um indivíduo que de repente é egoísta, vamos dizer assim, ele não é egoísta por maldade, ele é mau, então ele é egoísta. Ele deve ter algum sentimento de fraqueza, ele deve ter algum sentimento de insuficiência, ele deve ter um sentimento de carência, meio que num curto-circuito mesmo do funcionamento dele, e aí a coisa fica complicada. Aí de repente ele age pelo impulso, ele age pela compulsão, porque estava tendo esse sentimento, quer para si. É flagrado nesse sentimento de egoísmo e imediatamente o sentimento de insuficiência, o sentimento de incapacidade, o sentimento de fraqueza, ao invés de melhorar, piora. Ao invés de ter uma boa evolução, fica pior ainda. Então, eu já falei isso em um outro vídeo, já bem antigo, né, e que falei brincando do eu não tenho culpa de nada, mas do ponto de vista emocional, a gente precisa entender que a gente não tem culpa de ser do jeito que a gente é. A gente tem que entender que se a gente age de uma determinada maneira, por mais que nós racionalizemos, o que está fazendo a gente agir dessa maneira são sentimentos. E compreender esses sentimentos é o passo para eventualmente, se for o caso, se for necessário, se libertar deles. Se você se sente culpado,
você não compreende esse sentimento. Se o teu terapeuta te culpa e diz que você está errado, mesmo que o teu terapeuta seja dentro da tua autoanálise, você não vai melhorar. Você vai continuar daquele jeito, porque você não entrou na profundidade da coisa, não compreendeu o mapa emocional que te leva a agir daquela maneira. E é evidente que você não agiu daquela maneira porque você decidiu racionalmente. Você agiu porque você teve sentimentos por trás que precisam ser compreendidos. Bem-vindos de volta. Na verdade a frase é para mim, eu deveria me sentir culpado, né? Porque eu fiquei tanto tempo sem gravar nenhum vídeo. Acho até que não saiu grande coisa, mas não vou me sentir culpado. Fazemos o que podemos, não é? Essa que é a frase maior, e espero que você tenha compreendido isso daí. Eu devo falar mais a respeito da culpa. A culpa é muito forte, a culpa é uma questão muito complicada do ser humano. E essa abordagem que eu estou fazendo é só uma, dentro de milhares, muitas. A igreja enriqueceu graças basicamente ao sentimento de culpa. O conceito aqui é que a culpa se instala porque você padronizou um ideal de comportamento e não está conseguindo manter ele. Com isso você se fecha, se retrai e piora. Você sempre sai pior na culpa do que antes de ter entrado dentro dela. Grande abraço, até